Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui agora sobre hidrólise salina. Cara, é um conteúdo muito massa e é um conteúdo extremamente aplicável, tá? Tem muita questão de hidrólise salina que às vezes cai disfarçada lá na sua prova, seja na sua prova do Enem, na tua prova do vestibular, você nem se dá conta do que está rolando. Então vamos entender o que é a hidrólise salina. Gente, lise é um sufixo que significa quebra. Hidro vem de água. Então, necessariamente, a hidrólise salina é a quebra da molécula de água. Ah, mas como assim a quebra? Gente, a gente sabe que a água ela se auto-ioniza, né? Ela libera íons H+, e íons OH-. O que seria essa quebra? Essa quebra nada mais é do que uma alteração do pH do meio pela adição de um sal ou pela formação de um sal. Como assim? O sal que vai estar naquele meio ali, ele vai consumir a parte ácida ou consumir a parte básica da água. Se ele for consumir a parte ácida, ele vai diminuir a concentração de H+ da solução. Se ele for consumir a parte básica, ele vai diminuir a concentração de OH- da solução. Então, essa quebra está relacionada a esse consumo de uma parte da molécula de água, né? Dessa diminuição da concentração, seja do H+ liberado pela água ou do OH- que também é liberado pela água. Essa diminuição da concentração, essa neutralização, né, a melhor palavra, essa neutralização da parte ácida ou da parte básica liberada pela água é o que vai causar a alteração do pH do meio. Se o meu sal neutraliza a parte ácida, o meu pH vai ficar básico. Se o meu sal neutraliza a parte básica, o meu pH fica ácido. Então, a base da hidrólise salina é essa. O que a gente tem? A gente tem algumas coisas que a gente precisa relembrar antes de entrar nisso. Primeiro, quando a gente fala de sal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os sais, eles são formados pela junção de um ácido mais uma base. Ácido mais base origina sal mais água. E é esse rolê aqui do sal mais água que vai rolar a hidrólise. Então, para eu ter a formação do sal, eu dependo de um ácido e dependo de uma base, né? Reação de neutralização. Então, a gente precisa relembrar quem é base forte, quem é ácido forte. A gente vai classificar como base forte qualquer base que seja formada por cátions da família 1A ou 2A da tabela periódica, família dos metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Então, qualquer base, por exemplo, se eu pegar NaOH, o sódio, que é o Na, está na família 1A, então é uma base forte. Se eu pegar hidróxido de cálcio, CaOH2, o cálcio está na família 2 da tabela periódica, é uma base forte. Ah, mas e o resto das bases que são formadas por cátions que não estão na família 1 e 2? São bases fracas, ok? Para os ácidos, qual é o ácido que é forte? Se for um hidrácido, que é aquele ácido sem oxigênio, eu tenho que HCl, HBr e HI são fortes. O HF é médio, só que é um médio para forte, então a gente pode colocar ele como forte aqui. Para oxiácido, que são ácidos que têm oxigênio, a gente precisa de fazer uma continha, né? Você pega o número de oxigênios que tem no seu ácido, menos o número de hidrogênios. Se esse resultado for igual a 3, o seu ácido é MF, muito forte. Se o resultado for igual a 2, ele é forte. Se o resultado for igual a 1, ele é médio. Se o resultado for igual a 0, ele é fraco. Vamos pegar um exemplo. H3PO4, que é o ácido fosfórico. Vou fazer minha continha de força lá. Vou pegar o número de oxigênios, que é 4, menos o número de hidrogênios ionizáveis, que são 3. 4 menos 3 dá 1. Quer dizer que o H3PO4 é médio. Ele não é forte e nem fraco, ok? Ah, e o resto dos ácidos? Gente, o resto é fraco. Se for hidrácido, não é nenhum desses 4 aqui, é fraco.
Oxiácido deu 1 ou deu 0, já não interessa para nós. Por que eu estou falando sobre força de ácido e força de base? A hidrólise, gente, ela se baseia na ideia de par conjugado. O que é par conjugado? Par conjugado é o oposto. Como assim? Vamos pensar. Qual é o oposto do ácido? O oposto do ácido é uma base. Qual é o oposto de forte? É fraco. Então, o ácido forte forma uma base conjugada que vai ser fraca. Onde que a gente tem essa ideia de par conjugado? Na teoria de ácido e base moderna de Bronsted e Lowry. A teoria deles trabalha exatamente com isso, tá? Ácido fraco. Qual é o oposto de ácido? Base. Qual é o oposto de fraco? Forte. Então, eu tenho uma base conjugada forte. O mesmo raciocínio vai se aplicar para a base. O oposto da base é o ácido. O oposto de forte é fraco. Então, uma base forte forma um ácido conjugado que é fraco. E uma base fraca? O oposto de base é o ácido. Ok? O oposto de fraco é forte. Então, é um ácido conjugado forte. Ah, mas por que você está falando isso? Gente, a hidrólise, quando eu tenho a minha formação do sal, o que eu preciso entender? Ele vai vir de um ácido, vou colocar aqui, um ácido qualquer, HA, vai se juntar a uma base qualquer, BOH, né, base. O meu sal, ele é formado por quem? Pelo cátion da minha base e o ânion do meu ácido. Então, o meu sal, ele depende do ácido e da base que formam ele. Se esse ânion aqui, que veio do ácido, vamos imaginar que esse ácido aqui é um ácido forte. Então, esse ânion aqui que ele liberou para o sal, vai funcionar como uma base conjugada fraca. Então, aqui, eu tenho um ácido forte, mas esse A aqui é uma base conjugada fraca. Se eu tenho um ácido, agora vamos imaginar que eu tenho uma base que é fraca. Esse BOH aqui é uma base fraca. Então, esse B, o cátion que veio para o sal, vai funcionar como um ácido conjugado forte. E é isso aí que vai fazer com que o pH do meu meio seja alterado. Eu tenho um sal que tem uma base forte. O que essa base forte vai fazer? Ela vai neutralizar a parte ácida da água. Se ela neutraliza a parte ácida, quem fica em excesso? A parte básica. Então, o pH do meio vai ficar básico. Vamos colocar isso em termos de exemplo. E a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Caraca, errei a ficha, essa aqui. Então, vamos lá. Vou deixar aqui a ideia do par conjugado para a gente ir trabalhando com os casos. Nós temos 4 casos de hidrólise, gente. O primeiro caso de hidrólise, eu vou pegar um ácido forte. No meu exemplo aqui, eu peguei HCl, é um ácido forte. E uma base fraca. Peguei hidróxido de amônio, NH4OH, base fraca. Então, vamos pensar, o meu sal, então aqui eu vou colocar, esse aqui é um ácido que é forte. NH4OH é uma base que é fraca. O meu sal vai ser formado pelo cátion da base, NH4, e o ânion do meu ácido, Cl, NH4Cl, mais água, né? Reação de neutralização. Juntei o H+, com o H- deu água. Agora, a gente vai identificar quem que está aqui. Pensa comigo. Esse NH4 que está aqui no sal, ele veio de quem? Ele veio de uma base que era fraca, não é? Se ele veio de uma base fraca, no sal, ele vai funcionar como o conjugado dela.
Então, ele vai funcionar como um ácido conjugado forte. Então, esse NH4 aqui, ó, é um ácido conjugado forte. Esse Cl veio de quem? Veio de um ácido forte. Se ele veio de um ácido forte, ele vai funcionar como uma base conjugada fraca. Então, o Cl é uma base conjugada fraca. Gente, quem é fraco não faz nada, mas quem é forte faz. A minha água, ela está num equilíbrio de ionização aqui, H+ e OH-. O que vai acontecer? Eu tenho um ácido conjugado que é forte. Esse ácido forte, ele vai neutralizar a parte básica da água, que é o OH. Então, ele neutraliza. Se ele neutraliza o OH, o que acontece com a minha parte ácida? Ela fica mais alta. Então, eu vou ter uma parte ácida maior, vou ter um aumento da concentração de H+. Se a parte ácida dá maior, quer dizer que o pH aqui da minha solução vai ser menor do que 7. Vai ser um pH que é ácido. Ok? Vou ter um pH ácido. Por quê? Porque quem ficou em excesso aqui, quem fez a hidrólise? O ácido conjugado forte neutralizou o OH, então eu tenho ácido na reação. pH ácido. Agora vamos para o segundo caso. Vamos manter o mesmo raciocínio. Eu vou pegar um ácido forte, que é o HCl, continuei com ele, e uma base forte também, NaOH. Então vamos lá. HCl e NaOH vão formar o sal. Na, cátion da base, ânion do ácido, NaCl, mais água. Ok? Esse ácido aqui eu sei que ele é um ácido forte. Essa base aqui também é uma base forte. Então, ó, o Na, ele veio de quem? De uma base forte. Então, ele está funcionando aqui como um ácido conjugado fraco. É o oposto. Ácido conjugado fraco. E o meu Cl? O Cl veio de um ácido forte. Então, aqui ele está funcionando como uma base conjugada fraca. Gente, quem é fraco faz alguma coisa? Não, quem é fraco não tem força suficiente para hidrolisar nada. Então, nesse caso aqui, não tem hidrólise. Por que eu não tenho hidrólise? Porque o meu sal formado é um sal neutro. Esse NaCl aqui, ele é neutro. Ele não tem tendência de ter o pH nem ácido e nem básico. Por quê? Porque ele é formado por pares conjugados que são fracos. Ok? Vamos lá, agora estamos no terceiro caso. Estou juntando um ácido fraco, peguei ácido cianídrico, HCN, com uma base forte, mantive o NaOH. Então, ó, aqui eu sei que é um ácido fraco, ok, para essa parte. NaOH eu sei que é uma base forte. Meu sal formado vai ser o Na, cátion da base, ânion do ácido, NaCN, mais água. Ok? Agora eu vou analisar aqui, né? Qual é a característica. O Na, ele veio de quem? De uma base forte. Então, ele vai funcionar aqui como um ácido conjugado fraco. Então, ele não vai fazer nada, ele é fraco. Agora, o CN, ele veio de um ácido que é fraco. Então, ele vai funcionar como uma base conjugada forte. Esse cara aqui vai fazer alguma coisa. O que vai acontecer? A água está aqui se auto-ionizando em H+ e OH-. Quem é forte aqui, não é a base? Qual que é a tendência da base? Neutralizar a parte ácida da água. Então, ela neutraliza o H+. O que vai acontecer? Eu tenho um aumento de parte básica. Aumento o meu OH-. Então, a tendência é que o pH do meio aqui fique maior do que 7.
ou seja, eu tenho um pH que é básico. Ok? E por último, a gente tem aqui ácido fraco e base fraca. Então vamos entender o que vai rolar nesse caso, né? HCN-NaOH. Meu sal aqui vai ser formado pelo cátion da base, NH4, e o ânion do ácido, que é o CN, mais água. Muito bom. Qual é o rolê? O NH4OH é uma base fraca. Então, o Na que está aqui no sal vai funcionar como um ácido conjugado forte. Só que o CN também veio de um ácido fraco. Então, ele vai funcionar como uma base conjugada forte. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A água, quando se auto-ionizar, o ácido é forte e vai querer neutralizar a parte básica da água. A base conjugada é forte, vai querer neutralizar a parte ácida da água. Então, o meu pH aqui, ele vai ficar próximo de 7. Eu vou ter um pH que é neutro. Ele não vai tender a ser nem básico e nem ácido. Por quê? Porque os dois conjugados aqui são fortes. Então, os dois vão hidrolisar na mesma proporção, ok? Então, ó, os 4 casos de hidrólise que a gente tem são esses. Ácido forte, base fraca, eu tenho um pH ácido. Ácido forte, base forte, não tem hidrólise. Ácido fraco e base forte, eu tenho um pH básico. Ácido fraco, base fraca, eu tenho um pH que é neutro. Gente, tudo que acontece em termos de equação, a gente consegue calcular o que a gente chama de princípio de equilíbrio, né? Constante do equilíbrio. Então, eu tenho uma constante de hidrólise para as minhas substâncias, tá? A constante de hidrólise, ela vai ser calculada como qualquer outra constante. É a concentração de quem está no produto da sua reação elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração de quem está no reagente, elevado aos coeficientes estequiométricos. O que a gente vai lembrar? Em cálculos de constante, a gente não utiliza substância no estado líquido e sólido, ok? Só que a gente também pode dar essa constante em função das constantes que a gente tem. Constante de acidez, constante de basicidade, constante da água. Então, a minha constante de hidrólise, ela pode ser obtida fazendo a constante de ionização da água, 1 vezes 10 a menos 14, que é o meu Kw, dividido pelo Ka, que é a minha constante do ácido. Quando eu posso utilizar essa equação? Quando eu tenho o caso de uma base forte e um ácido fraco. Gente, quando eu tenho uma base forte e um ácido fraco, qual que é a tendência do meu pH aqui? Ser básico. Por quê? Porque quem está hidrolisando aqui não é a minha base forte? A minha base forte veio de quem? Veio de um ácido que é fraco. Então, quem fez a minha hidrólise aqui foi o CN, mas o CN ele só fez a hidrólise porque ele veio do meu ácido. Então, ó, quando eu tenho uma base forte com um ácido fraco, eu posso utilizar a minha constante de hidrólise, Kw dividido pelo Ka. Se eu tiver a constante de acidez do meu ácido, eu consigo resolver. Agora, eu não tenho a constante de acidez, mas eu tenho a constante de basicidade, que é o meu Kb. Quando eu posso utilizar essa equação? Ó, você pode utilizar essa equação de dividir 1 vezes 10 a menos 14 pela constante de basicidade, quando você tiver um ácido forte e uma base fraca. Então, quando eu tenho um ácido forte e uma base fraca, gente, ó, ácido forte e base fraca, quem vai hidrolisar aqui? O meu ácido conjugado, que veio de quem? Da minha base fraca. Então, eu preciso da constante dessa base, porque foi essa base que forneceu o cátion para o meu sal que está hidrolisando a água. Por isso eu dependo do Kb aqui, ó, a minha constante de basicidade. Agora, quando o meu ácido e a minha base são fracas,
que acontece? É o último caso que a gente falou, ó. Ácido e base é fraco, o pH fica próximo de 7. Por quê? Porque os dois pares conjugados são fortes. Então, nesse caso, eu consigo calcular minha constante de hidrólise fazendo a constante da água, 1 vezes 10 a menos 14, dividido pela constante do ácido, vezes a constante da base, ok? Vou precisar das duas constantes, por quê? Porque os dois têm potencial para hidrolisar. Os dois estão formando pares conjugados que são fortes. Então, os dois têm esse potencial. E a minha constante de hidrólise é igual à constante da água quando eu tenho sal neutro. Qual é o caso de ter um sal neutro quando eu não tenho hidrólise? Quando eu junto um ácido forte e uma base forte. Nesse caso, eu não tenho hidrólise, o meu sal é neutro. Então, a minha constante de hidrólise vai ser igual à constante da água. 1 vezes 10 a menos 14, né? Se a gente estiver a 25 graus Celsius. Ah, o exercício não me deu nada de constante, Rayandra. Ele só me deu a concentração das substâncias. Substitui aqui no tradicional. Concentração do produto elevado ao coeficiente dividido pela concentração do reagente também elevado ao coeficiente. Ok? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre hidrólise, né? Falar um pouco de como ocorre a hidrólise nos sais. É um conteúdo super importante. Às vezes parece confuso, mas é muito tranquilo se a gente pensar nessa ideia do par conjugado como sendo sempre o oposto ao que eu tenho. Então, se eu tenho um ácido, eu tenho que pensar em base. Se eu tenho base, eu penso em ácido. Se eu tenho alguém que é forte, eu penso no fraco. Se eu tenho alguém que é fraco, eu penso no forte. E assim por diante, ok? Então, ó, o objetivo da aula era esse. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!